Você terminou a pós-graduação em biomedicina estética, pegou o diploma e agora não sabe como atuar na área? Eu sou a doutora Luana Neng, sou mentora de profissionais estetas e hoje eu vou te dar um direcionamento real de como definitivamente trabalhar na área da estética. Uma coisa que eu quero já deixar bem claro aqui para vocês é que ter insegurança após a finalização da pós-graduação é totalmente normal. Gente, pós-graduação não deixa ninguém preparado para o mercado de trabalho. É como se fosse uma graduação, você vai pegar um pouquinho de cada coisa ali para aprender, mas isso não faz você um profissional pronto para trabalhar. Por isso é muito importante vocês entenderem que depois de vocês terminarem a pós, vocês precisam continuar estudando, continuar buscando mais informação. Hoje tem muitos cursos por aí de aperfeiçoamento profissional, tanto curso online, curso presencial, mentorias, congressos, feiras de estética. É muito importante que vocês corram atrás, porque depois da pós realmente causa esse medo, porque a gente viu um pouquinho de cada coisa e a gente fica perdido, a gente não sabe o que fazer. Isso também aconteceu comigo, tá? Só para vocês terem uma noção, depois que eu terminei a minha pós-graduação, eu fiquei praticamente um ano sem atuar na área da estética, sem pegar uma seringa para fazer um botox, um preenchimento, porque eu morria de medo. E isso é totalmente normal. E normalmente esse medo, ele acontece porque a gente se sente totalmente despreparado, a gente não tem a segurança ali para poder trabalhar. Imagina, se eu tô com insegurança de fazer algum procedimento e eu vou lá e faço mesmo assim, eu posso gerar um problema para o meu paciente. E aí eu não sei nem resolver o problema. Então o que eu faço? Então, por isso que é muito importante que, mesmo depois da pós-graduação, façam cursos de aprimoramento profissional. Isso é muito importante. E aí vocês devem estar me fazendo duas perguntas. Tá bom, Lu, e aí? Depois que eu fizer os cursos de aprimoramento profissional, como de fato eu posso estar trabalhando com estética? Ou vocês devem estar se perguntando, Lu, eu não tenho nem dinheiro mais. Todo o meu dinheiro que eu tinha foi gasto na pós-graduação e agora eu não tenho mais dinheiro para curso profissionalizante. E aí, o que eu faço para já atuar na área da estética, ganhar meu dinheirinho, até mesmo para depois fazer os outros cursos? E é agora que a gente vai entrar no tema central desse vídeo. Eu vou te passar aqui 5 formas de você atuar na área da estética logo que você sai da pós. Lembrando que cada uma dessas formas são sugestões, tá bom? Nem sempre você vai poder escolher qual a forma que você quer. Normalmente vai muito pela realidade de cada pessoa, tá bom? Mas esse vídeo é uma forma mais de guiar vocês, de trazer clareza para que vocês possam de uma vez por todas começar na área da estética, porque eu já conheço pessoas que se formaram comigo e até hoje não atuaram, porque se você vai deixando o tempo passar, chega uma hora que você fica com medo mesmo e você já abandona a área, você nem quer saber mais, e isso não pode acontecer com você. A primeira forma de atuação, e uma das mais fáceis, é o CLT, gente, não tem jeito. Eu sei que essa opção de trabalho, ela é uma que muita gente foge. Só que se você não tem experiência ou não tem dinheiro para se especializar, essa vai ser a melhor forma. Por quê? Quando você entra numa clínica, né, para trabalhar como CLT, normalmente o ponto muito positivo delas é que elas fornecem treinamento. Imagina, gente, você entra na empresa e você ainda ganha o treinamento, isso é muito enriquecedor, isso é muito bom, porque normalmente curso na área da estética tem um valor mais alto e você ter a oportunidade de estar fazendo treinamento ali para poder ganhar dinheiro, isso é maravilhoso. Então, principalmente quando você entra em franquias, tá? Que é a forma até mais fácil de você poder entrar como funcionário, você tem muito treinamento, né? Na verdade, precisa dos treinamentos para você poder atuar nessas franquias. Então, já fica aí a dica. Vou citar aqui algumas franquias, não porque eu gosto, tá? Mas é porque normalmente elas são as mais fáceis de entrar. Quais são elas? Emagrecentro, Royal Face, Nubelli, Onodera. Essas daí, elas são bem mais fáceis de entrar, inclusive eu já trabalhei em todas elas. Então, pro meu início foi maravilhoso e em todas elas eu tive treinamento. Então, pensando nessa forma estratégica de ganhar experiência,
de ter a vivência clínica, você com certeza vai aprender muito. E claro, gente, não é uma coisa que você precisa ficar para sempre no CLT. É mais uma forma de você pegar conhecimento mais rápido, de você entender um pouco da vivência clínica. Lá, se você erra em alguma coisa, você tem um suporte técnico que é muito bom. Qualquer coisinha que você precisa de ajuda, você aciona o consultor técnico lá, que ele vai te ajudar. Então, você se sente mais seguro, que inclusive foi o que eu passei. Já tive alguns problemas no início da minha carreira e ter alguém ali para me ajudar foi muito importante, tá? Inclusive, hoje eu sei que muitas pessoas não querem ir para o CLT e tá tudo bem, né? É muito bom a gente trabalhar por conta, trabalhar do nosso jeito, no nosso tempo, é algo muito bom. Só que a pessoa ela não tem esse suporte técnico, né? Que ela pode estar ali sempre tirando as dúvidas. Então, por isso que hoje eu tenho até uma mentoria para profissionais que querem trabalhar de forma independente e quando tiver alguma dúvida para tirar ou quiser algum apoio, não sabe se está tendo intercorrência ou não, ela pode estar mandando mensagem para mim que eu sempre vou ajudando. É como se eu estivesse realmente dando esse suporte que normalmente o profissional independente não tem e as franquias têm, né? Então, hoje eu tenho esse tipo de mentoria que ajuda muitos profissionais, tá? Mas saiba que se você hoje quer entrar para o CLT de uma forma querendo pegar experiência, vai ser maravilhoso. E aí depois, quando você estiver preparado, você pode sair e montar o teu próprio consultório, tá bom? Basicamente, o CLT, o ponto positivo é esse, tá, gente? Treinamento, vivência, vai ser uma escola para você vai aprender muito. O lado negativo é que você vai trabalhar muito para ganhar um salário mediano aí, tá? Então, essa é a pior parte, porque você vai ter que fazer, às vezes, hora extra, vai atender paciente um atrás do outro, você vai ficar doido. Mas vale a experiência. Você não precisa ficar o resto da sua vida no CLT, mas vale somente pela experiência, ok? Então, de início, o modo mais fácil de você começar a atuar na área da estética é dessa forma, é tentar alguma vaga aí em alguma clínica, principalmente essas clínicas franquia. Uma segunda opção é atender em salas cowork. Vou explicar um pouquinho como funciona. Vamos supor que você hoje não quer ir para o CLT, você já trabalhou muitos anos, você sabe como funciona, você não quer ser mandada para o chefe, então você já quer sair da pós e trabalhar para você mesma. Só que você também não tem o dinheiro para alugar uma sala, né, para ter o teu consultório, então você pode ter essa opção. Hoje existem várias clínicas que elas dão a oportunidade de você atender os seus pacientes pagando por hora, que são essas salas cowork. Então você entra em contato e você fala assim, olha, na quinta-feira eu quero alugar 2 horas. Então você paga por essas 2 horas, atende os seus pacientes, né? Então vamos supor que por cada hora você atende um paciente. Então você vai atender 2 pacientes ali, vai pagar a hora e acabou. E aí você não precisa ficar gastando tanto com o aluguel mensal, né? Então você economiza mais dinheiro e já começa a atender os seus pacientes. Essa opção ela é muito boa para quem está começando agora, porque quando a gente começa, a gente não tem uma clientela muito grande, a gente está fazendo a clientela, então a gente não vai nem atender todos os dias. Então, quando surgir um paciente, você aluga ali a hora da sala, atende o paciente, ganha o seu dinheirinho e tá tudo certo. Você trabalha no seu tempo, do seu jeitinho, com o produto que você quer e você e o paciente fica feliz. Essa maneira também é muito boa para você já ir montando a sua foto de antes e depois, tá? Fazer o seu portfólio para postar nas redes sociais. E é assim que a gente vai começando, tá bom? De início, se você não tem ainda nenhum cliente, começa com os seus familiares e amigos. Então já vai divulgando o seu trabalho para eles. Qualquer coisa, para ter foto de antes e depois, você pode até sugerir que eles paguem somente o valor do produto e você faz o procedimento para ter essas fotos de antes e depois e já ir postando, divulgando para atrair de fato os seus clientes. Um ponto negativo de alugar salas cowork é que você só tem aquelas horas para atender. Então, se por um acaso o cliente ele quiser fazer mais procedimentos e aí você não tem tempo
como que faz? Você pode perder venda por conta disso, ou você não conseguir se organizar, por isso que é importante você alugar uma hora legal, assim, para ficar com o paciente, porque tudo pode acontecer. Ou ele pode querer continuar o tratamento, fazer outra coisa, ou é aquele cliente que fala muito, né, e a avaliação, ao invés de durar 1 hora, dura 1 hora e meia, e você não tem mais meia hora, que você tem que ir embora, porque normalmente outro profissional vai usar a sala. Ou pode ser que aconteça algum tipo de intercorrência e você precisa estar ali resolvendo, e isso também acaba estendendo um pouquinho mais as horas, então você tem que ter muita organização, tá? Mas tirando isso, é muito tranquilo e é muito mais prático para você que quer já trabalhar, ganhar o seu dinheirinho sem ser o CLT. Uma terceira opção é ser freelancer. Gente, eu já trabalhei de todas as formas, basicamente, mas essa foi a que eu mais gostei. Por quê? Você pode oferecer os seus serviços para alguma clínica. E hoje em dia tem muitas clínicas que fazem isso ao invés de querer pegar o profissional CLT. Você trabalha 2 dias na semana para aquela clínica e você ganha por dia, entende? Então, independente do número de clientes que você atender, você vai ganhar um valor fixo, mais comissão pelas vendas que você fez por cada paciente ali. Então, é uma forma muito rentável, foi uma das formas que eu mais ganhei dinheiro, tá? Como freelancer. Fora que você pode trabalhar em mais de uma clínica. Então, vamos supor, você trabalha 2 vezes na semana na clínica tal e você ainda pode trabalhar mais vezes na semana em outras clínicas, tá? Então, você vai ganhando mais dinheiro ainda. Fora que você normalmente tem mais autonomia para poder trabalhar, você não é um profissional CLT, então quando você quiser faltar, quando você quiser resolver alguma coisa, você pode avisar, olha, tal horário eu não vou poder trabalhar, eu vou trabalhar a partir das 2 horas da tarde, então monta a minha agenda dessa forma. Então você pode fazer isso porque você basicamente é um profissional PJ, você só está prestando serviço para aquela empresa, tá bom? Então é diferente do CLT, que CLT você tem horário para entrar, para sair, né? Tem mais regrinhas para cumprir ali. Então você tem mais liberdade. Pelo menos das vezes que eu trabalhei dessa forma, eu tive mais liberdade, ganhava meu dinheirinho, ia embora e tava tudo certo. O lado negativo é que você já vai precisar ter um pouquinho mais de segurança nos tratamentos estéticos, porque você pode se responsabilizar se algo acontece lá dentro. Porque pensa, você é um profissional prestador de serviço, então você acaba se responsabilizando mais do que se fosse um profissional CLT, entende? Então, se acontece algum problema ali, você é responsabilizado por tudo, tá? Então, tem que tomar bastante cuidado. Não recomendo essa terceira opção para você que está começando mesmo agora e está cheio de insegurança. Então, trabalhe um pouco como CLT, vai ganhando experiência e depois você pode tentar essa opção que realmente ela é bem rentável. Uma quarta opção é você já ir direto para o teu consultório próprio. Quem não sonha hoje ter o próprio consultório, né, gente? A gente tem um lucro maior, uma maior liberdade para trabalhar com os produtos que a gente quer, a gente monta os nossos próprios horários, né? Então, a gente monta a clínica do jeitinho que a gente sempre sonhou. E isso é maravilhoso. O lado negativo é que para se montar uma clínica você precisa ter um bom dinheiro para investir, tá? E não dá para começar uma clínica com pouco dinheiro. Você precisa pensar no dinheiro para montar toda a estrutura da clínica, de acordo com a vigilância sanitária, e ainda sobrar um dinheiro para possíveis imprevistos, que acontece, tá? Imprevisto com reforma, imprevisto com cliente, às vezes por estar no começo, né, tem um aluguel e aí você não conseguiu vender a quantidade de procedimentos necessários para pagar o aluguel, então você tem que ter um dinheirinho reserva também, tá? Então essa opção não é para todo mundo e tá tudo bem, tá? Eu também não tinha condições de montar minha clínica e cada um sabe das suas condições. Cada um sabe como pode e como é mais viável começar na área da estética e tá tudo bem, o importante é começar, tá bom, gente? Lembra que essa fase, ela não é o primeiro passo para todo mundo e tá tudo bem. Se você não conseguir montar sua clínica agora, trabalha como CLT, trabalha como cowork e mais para frente, com certeza você vai ter a sua clínica. E uma quinta opção seria montar uma franquia. Eu não gosto muito dessa quinta opção, mas ela realmente é uma opção que muita gente busca. Por quê? Você já entra com tudo pronto, porque a franquia, ela te ajuda, ela te dá suporte, ela fala o passo a passo que você tem que fazer, quais as documentações, então você não precisa ficar batendo a cabeça para poder ir atrás disso. Então ela te dá todo o passo a passo, tudo pronto.
O lado negativo disso é que ela vai pedir uma porcentagem, então do teu faturamento total, uma porcentagem vai para ela, o que já diminui o seu faturamento, tá? E você não tem muita liberdade para poder trabalhar do seu jeito, porque a franquia que você escolhe, ela que vai ditar os produtos que você vai vender, a forma como você vai vender, as promoções que vai fazer do mês, então você fica muito limitado. Então, essa questão da franquia, normalmente, ela é mais viável para aquela pessoa que quer empreender e que ela não entende nada de estética. Então, por isso que você vai ver muito advogado, fotógrafo, sei lá, qualquer outra profissão, né? Qualquer outra pessoa de outras profissões abrindo uma franquia, porque de fato ela não entende nada, mas ela quer investir em alguma coisa. Então, por isso que ela já tem tudo pronto. E aí ela contrata os biomédicos para poder trabalhar, tá bom? Então, assim, se você é biomédico, você até pode abrir uma franquia, mas nada te impede de você abrir sua própria clínica. Você vai ter mais liberdade, tá bom? Fora que franquia, você vai ter que investir muito mais do que uma clínica própria, tá? Porque vai dinheiro. Você vai ter que fazer exatamente igual a clínica da mesma franquia. Então, o design da clínica, né, é tudo igual. Então, normalmente o investimento ele é até mais alto. Essas foram as 5 formas de atuar na estética. E lembra, gente, que não existe uma forma certa, a melhor forma de começar na estética. Existe aquela forma que vai respeitar o seu momento. Qual é o seu momento atual? Você tem uma grana para poder investir num consultório próprio? Não tem? Então, nada te impede de começar pelo CLT e depois ir evoluindo, tá? Eu sei que muitas pessoas têm um sonho de já ter o consultório próprio, mas é uma escadinha por vez, tá? Assim como foi na minha vida, e eu acho que foi essencial para eu ter aprendido muito, foi ter entrado logo no CLT, eu ter aprendido um pouquinho sobre a vivência clínica, como lida com o cliente, como lida com as intercorrências, né? Então eu tenho muitas histórias, um dia eu posso até contar para vocês como foi o meu início, mas foi do jeito que tinha que ser, porque foi a minha fase, o meu momento, e eu fui com calma, com muita cautela. E se eu tivesse também dinheiro, por que não também montar um consultório? Isso vai muito de cada pessoa. Então analisa cada uma dessas 5 formas que eu passei para você e veja qual é a que cabe hoje nessa fase da tua vida. Então fica tranquilo e saiba que independente de qual você escolher, eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso. Mas o que você não pode fazer é desistir. Não deixa o medo te travar, não deixa o medo te parar e você nunca mais querer atuar na área. Porque quanto mais você vai deixando, a gente vai esquecendo as técnicas, a gente vai esquecendo os procedimentos, todo o conhecimento adquirido na pós, e isso não pode acontecer. Então veja qual é a melhor opção para você e corra atrás, vai dar tudo certo. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já curta, comenta o que você achou e compartilha com os profissionais que estão passando pela mesma situação que você, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!